pessoa cega assiste filme no cinema. Aliás, uma pessoa cega vai ao cinema? Você sabia que muita gente que enxerga acha que nós não vamos ao cinema? São as pessoas que ficam fascinadas por saber que a gente vê televisão. Como se ver televisão fosse só captar a imagem da televisão. Se fosse só isso, a televisão não precisava de som. Assim como se cinema fosse só visão, a gente estaria ainda na época do cinema mudo, né? Mas o problema é que muita gente cega também acha que não tem o que fazer no cinema. Ok, se as pessoas que enxergam pensam que nós não vamos ao cinema, é por falta de conhecimento ou aquilo que gera o preconceito. Mas quando nós que somos cegos achamos que a gente não pode ir no cinema, a gente está deixando de desfrutar algo que, sim, é muito mais acessível do que a gente pensa. Você sabia que 100% das sessões exibidas em salas comerciais têm acessibilidade? Isso não sou eu, Marcos Lima, que estou dizendo, não. É a Ancine, Agência Nacional do Cinema. Nos últimos 2 anos e meio, desde que a norma entrou em vigor, 100% dos filmes exibidos em salas comerciais no Brasil têm recursos de acessibilidade. Pois é, como que isso funciona? Como que você tem acesso a esses recursos? É de graça? Tem que pagar? Como é que funciona? Vamos ver tudo isso nesse nosso vídeo, porque eu sou Marcos Lima e esse é o Histórias de Cego, o canal que vê a vida de um modo diferente. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho mais leve, né? Essas últimas semanas a gente falou temas pesados, teve o vídeo do dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que eu falei até que não ia ser um vídeo muito otimista. Teve o vídeo da semana passada que foi sobre laudos, atestados, a proliferação do que é deficiência em detrimento das deficiências que precisam de acessibilidade. Houve uma discussão um pouco mais séria e hoje a gente vai falar de cinema, que é mais leve, entretenimento, né? Mas é necessário. Quando a gente fala de acessibilidade no cinema, isso causa uma certa estranheza em algumas pessoas, tanto que eu já até fiz um filme sobre isso, porque a cultura é algumas vezes vista como supérflua, né? E, claro, se a gente imaginar no universo mais amplo, né, por comida, né, mais necessária que a cultura, vamos dizer assim, emprego é mais necessário que a cultura, mas a cultura é muito necessário, né, entretenimento. Como é que a gente vive sem entretenimento? Como é que a gente vive sem cultura? Inclusive, às vezes eu sou questionado se os cegos não deveriam focar as reivindicações para acessibilidade nas ruas, nas calçadas, nos transportes públicos. E eu falo que todo tipo de acessibilidade é importante. Primeiro porque, claro, todo tipo de acessibilidade é importante, mas depois porque as acessibilidades elas não são excludentes, né? O vídeo de hoje trata especificamente de filmes porque existe a Agência Nacional do Cinema que fez uma norma de acessibilidade e ela cobra que essa norma seja cumprida. Ela não pode simplesmente falar assim, olha, produtor, você fez o filme, em vez dos 10% que você tem que investir em acessibilidade, não precisa botar audiodescrição descrição nesse filme, não. Faz o seguinte, vai lá na calçada e tira aquelas pedras portuguesas e põe uma calçada reta, põe piso tátil. Ela não pode fazer isso. Aquela verba é uma verba para o cinema. Então, já que existe uma verba para o cinema, por que a gente não usa uma verba para o cinema? Por que a gente não vai usar esses 10% para tornar os filmes acessíveis e dar às pessoas cegas uma oportunidade de ter acesso à cultura? A gente acaba ficando alijado de tanta coisa pela falta de visão, então que bom que existe um ramo em que a acessibilidade ela é levada muito a sério. E quando eu digo levada muito a sério, é porque existe uma lei, alguém pensou numa legislação e alguém faz essa legislação ser cumprida. Gente, não se iludam, tá? Se não existisse legislação, não existiria acessibilidade, ou existiria muito pouca acessibilidade. Vocês, não sei se já trabalharam com cinema, eu já trabalhei um pouco, né? Mas sei que verba é apertada. O que não é verba apertada no Brasil? Só o Flamengo tem uma verba ampla. O resto, gente, é verba apertada. Então, o cara, se ele não fosse obrigado a investir em acessibilidade, ele pegaria esses 10%, que muitas vezes é obrigado por fundos setoriais, por editais e tudo mais, e ele investiria em outra coisa. No figurino, no cenário, numa edição um pouco mais elaborada, enfim. Então, a acessibilidade ela só existe porque ela é obrigatória. Então, vamos desfrutar.
E hoje nós vamos entender um pouco mais como isso funciona. Vai ser um vídeo talvez um pouquinho mais longo, mas a gente vai falar de normas e tudo mais. Se você quiser um resumo, tem na descrição desse vídeo. Como é que foi até 2023? Eu, Marcos Lima, fui ao cinema algumas vezes, poucas, não sei quantas, dezenas de vezes, não muito mais que isso. Porque para mim o cinema sempre foi um lugar meio inóspito. Eu precisei depender totalmente de alguém que estava do meu lado para a pessoa descrever o filme. Quando era legendado, então, aí tinha que descrever e ler as legendas. Cara, eu lembro nas primeiras vezes que eu fui ao cinema com o pessoal do colégio, gente, os adolescentes de 14, 15 anos, descrevendo o filme para mim. Eu agradecia, mas ficava meio tímido, meio com vergonha, aquela sensação que você está atrapalhando, sabe? Na verdade, você está atrapalhando, né? A pessoa só quer assistir o filme em paz. Depois você vira adulto, vai no cinema e você depende totalmente da outra pessoa para ler para você o filme. Já aconteceu comigo de eu ir ao filme com um grupo de amigos, um deixar pro outro, não, fulano vai te escrever pro Marcos, não, fulano vai te escrever. E no final ninguém te escreveu, ficar sem entender o que foi o filme. Já aconteceu uma ou duas vezes. E o que eu vou fazer? É ficar pé da vida por ser cego, não pé da vida com os outros. Você marca um encontro, conhece alguém no Tinder, vai levar, você está interessado naquela pessoa. Pô, não dá nem tempo de dar um beijo na boca, a boca da pessoa está ocupada o tempo todo lendo as legendas e os diálogos, né? Mas nossos problemas acabaram. A acessibilidade nos cinemas, ela trouxe independência pra gente, e é o que a gente procura sempre. Eu falo aqui uma frase que alguns podem considerar, é da boca para fora, mas eu acredito totalmente nessa frase. A nossa deficiência ela só é considerada muito grave porque a gente vive num mundo com muito preconceito e com pouca acessibilidade. A prova disso é que a gente não voltou a enxergar mais uma experiência que era totalmente dependente, que era assistir filme no cinema. Ela passou a ser autônoma. E eu já desfrutei dos recursos de acessibilidade que a gente vai falar. E, cara, é maravilhoso. E eu, às vezes, entendo o filme melhor do que a pessoa que enxerga, que está comigo. Isso é muito legal, porque a gente sabe das nossas dificuldades diárias e sabe que a gente não desfruta, muitas vezes, desse tipo de situação, da gente se ver em vantagem em relação à pessoa cega. Mas como é que tudo isso começou, Marcos? Olha, então tudo isso começou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146 de 2015. Uma das legislações mais avançadas no Brasil, que determina, entre outras coisas, né, que todas as sessões comerciais devem oferecer sessões com acessibilidade para pessoas com deficiência. Isso é importante porque quando a gente fala de acessibilidade para pessoas com deficiência, a gente não está falando só de deficiência visual, ou seja, não é só um recurso, né? A norma, né, da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, na parte que versa sobre os cinemas, né, porque a lei é muito mais ampla, é uma das legislações mais avançadas no mundo, ela só precisa ser cumprida, e felizmente na parte do audiovisual ela está sendo cumprida. Então ela determina que a sala de cinema tem um 100%, sala comercial de cinema, tem um 100% da sua programação de filmes com acessibilidade. Primeiro é preciso definir, e a Ancine define aqui, o que é uma sala comercial de cinema. A sala comercial de cinema é aquela que ela exibe prioritariamente filmes lançados comercialmente no Brasil nos últimos 12 meses, ela exibe prioritariamente filmes de longa-metragem e ela exibe prioritariamente, ela trabalha prioritariamente com filmes pagos, ou seja, você paga uma entrada para ter acesso ao cinema. Ou seja, aquele cinema de shopping, aquele cinema lá da rua que você vai, todos eles têm que ter acessibilidade. Não é opção, tem que ter acessibilidade. Estão excluídos cineclubes, né? Que são, como o nome diz, clubes de aficionados por cinema, que às vezes exibem filmes antigos, festivais que às vezes têm filmes de 30, 40 anos atrás, centros culturais que às vezes tem uma sala de cinema ali para exibir um ou outro conteúdo. Esses estão desobrigados, né? Mas as salas comerciais, que são a imensa maioria das salas de cinema no Brasil, elas são completamente obrigadas. Então, cobre, porque é obrigada, tá? Não é um dever, não é uma opção, ela é obrigatória e isso é muito, 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 muito importante. Que tipos de acessibilidade elas são apresentadas, são disponibilizadas? São
três tipos de acessibilidade, basicamente. É a audiodescrição, que é aquela narração complementar ao filme, descrevendo as imagens, sempre que não é conflitante com a fala dos personagens, que é feita para cegos. Tem a Libras, Língua Brasileira de Sinais, que é uma linguagem, é uma língua, né? É a segunda língua oficial do Brasil, junto com o português. Ela tem gramática própria, ela tem construções frasais próprias, gestuais. É uma língua feita de gestos, de expressões. É uma língua desenvolvida na comunidade surda, ela é obrigatória. E nós temos também a legendagem. Legendagem não apenas dos diálogos, não só os diálogos aparecem em textos, mas também os sons. Uma pessoa surda ou ensurdecida, por exemplo, que está vendo um filme no cinema, ela não vai saber que teve uma buzina ou que caiu alguma coisa no chão, então isso está escrito. Buzina, carro buzina, caiu alguma coisa no chão. Isso, na verdade, quem enxerga e acompanha o tal do closed caption na televisão, isso já tem alguns anos na TV, né? Essa descrição dos sons. Então são esses tipos de acessibilidade que são obrigatórios. Veja bem, não é um ou outro, são todos são obrigatórios. Isso é muito, muito, muito importante. Então não ache que, botou uma coisinha ou outra e tudo mais. E quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso, gente, botar acessibilidade, são dois agentes que têm que entrar em acordo para que essa acessibilidade aconteça, né? E para definir de que forma essa acessibilidade vai ser disponibilizada. É o distribuidor, distribuição Mega Filme, sei lá, inventei um nome, que é a empresa que faz com que o filme que está pronto chegue às salas comerciais. Ela vende o filme, ela faz a negociação para que os filmes cheguem às salas comerciais. E o dono do cinema? O dono do cinema, a pessoa ou a empresa que tem a propriedade sobre aquele cinema. Então, o distribuidor e o dono do cinema, eles são obrigados a chegarem a um acordo para saber como essa acessibilidade vai ser disponibilizada. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem que saber de quem cobrar, né? Então são esses, é o agente distribuidor e o dono do cinema. Então a gente, se tem acessibilidade, é por conta deles. Não porque eles querem, pode ser que tem gente que queira, mas porque eles são obrigados. E de que forma essa acessibilidade ela tem que ser ofertada? Aí sim, se no quesito acessibilidade não existe escolha, você tem que ofertar audiodescrição, legendagem e libras, no quesito forma de disponibilização, aí sim você pode optar. Existem três formas que a Ancine permite. A primeira, que é a disponibilização da acessibilidade por aplicativos de celular. Você leva o seu celular, já com o aplicativo baixado, você já tem a descrição do filme baixada, depois eu vou explicar um pouquinho como isso funciona. Você chega no cinema e faz a sincronização com o som do cinema. Essa é, de longe, a mais utilizada, mas não é a única prevista. Você pode também ter as sessões em que a acessibilidade é disponibilizada em aparelhos próprios, aquele aparelhinho que você chega e pega na entrada do cinema. O filme ele vai ter uma forma de mandar a acessibilidade, seja audiodescrição, libras, legendagem, para aquele aparelhinho e a pessoa com deficiência vai desfrutar. Como acontece às vezes quando a gente vai ao teatro, né, que a gente recebe um aparelhinho, que é quase como, é um aparelho que existe também em tradução simultânea, em aquele aparelhinho a gente escuta a pessoa falando e a gente põe no ouvido, né, como se fosse um Walkman. Alguém sabe o que é Walkman? Alguém lembra e tudo mais? E a gente escuta no teatro. No cinema, eu nunca vi um cinema com um aparelhinho, não. Mas existe, é uma outra forma de acessibilidade. E a terceira forma de acessibilidade possível e prevista pela Ancine é quando os recursos de acessibilidade são exibidos para todos na sala do cinema. Aí eu acho quase impossível. Imagina, você vai ver um filme lá do comercialzão e todo mundo no cinema está escutando a audiodescrição. A pessoa já reclama, a pessoa que enxerga já reclama quando tem audiodescrição no YouTube, por exemplo. Imagina numa sala de cinema, a pessoa fica revoltado. E aí a pessoa estaria vendo a audiodescrição, ouvindo a audiodescrição, vendo a legendagem e vendo libras também. Então, são essas três formas que a Ancine permite para você ter acessibilidade. E aí sim, o distribuidor e o dono da sala podem escolher qual que eles vão proporcionar. E já dou um spoiler para você. A mais escolhida, de longe, é a acessibilidade por meio de aplicativos no celular. E que filmes tem que ter acessibilidade?
Isso é muito importante. Então, filmes com obrigação de acessibilidade, tá? Vamos lá. Filmes brasileiros ou estrangeiros lançados comercialmente nos cinemas após 2 de janeiro de 2023 e exibidos em mais de 20 salas em um mesmo dia. Então, filme lançou comercialmente, está sendo exibido em mais de 20 salas de cinema no mesmo dia, ele tem que ter acessibilidade. O segundo item, né? Filmes brasileiros financiados com recursos públicos geridos pela Ancine ou por recursos do audiovisual que as normas exigem a produção de acessibilidade, independente da quantidade de salas em que o filme seja exibido e da data de lançamento. Ou seja, gente, você tem um edital, você tem um financiamento, né? A Ancine tem vários financiamentos, vimos aí recentemente a Lei Paulo Gustavo. Nesses financiamentos é obrigatório que o filme disponibilize recursos de acessibilidade. Aí não precisa atender, não precisa estar em 20 salas e não precisa ter sido obrigatoriamente produzido depois de 2 de janeiro de 2023. Aí são em qualquer época, desde que os recursos prevejam isso. Então, algumas pessoas acabam, mas recurso público vai financiar o cinema. Acessibilidade muitas vezes vem dessa obrigatoriedade de financiamento. Isso isso que eu tô falando, gente, é muito importante para a gente poder entender o que a gente está o que a gente está pleiteando, né? O que a gente tem direito e o que a gente talvez não tenha tanto direito ou que a gente ainda precise cobrar, porque sempre tem uma lacuna ou outra, né? A gente está falando aqui de uma coisa que é maravilhosa, que melhorou muito, mas talvez alguém vai falar assim, poxa, mas podia ser assim, por que não é dessa forma, por que não é de outra forma, Então, estou explicando as regras para a gente entender o que ela funciona. Lembrando que cabe ao distribuidor e ao exibidor se unirem para disponibilizar essa acessibilidade. Lembrando que a decisão de qual tecnologia será usada é do distribuidor e do exibidor, tá? Que é o dono da sala do cinema. Então, eles podem escolher uma daquelas 3 formas que eu falei acima, e se não tiver acessibilidade, eles estão sujeitos a penalidade, tá? Isso é muito importante, tá, gente? Então, é fiscalizado. Então, se você não vê, chegar lá no filme e falar assim, olha, não tem acessibilidade, você tem os canais de denúncia e tá aqui na descrição do e-mail, na descrição do nosso vídeo. Desculpa, tem aqui na descrição como você denunciar. Vamos lá? Que outros filmes estão obrigatoriamente? Filmes de qualquer nacionalidade para as quais haja recursos de acessibilidade produzidos para o público brasileiro, independentemente da quantidade de salas em que o filme seja exibido e da data de exibição do filme, né? Filmes exibidos exclusivamente em mostras e festivais quando as condições de financiamento do evento exigirem a disponibilização de acessibilidade conforme normas do Ministério da Cultura. Ou seja, às vezes você vai numa mostra e aquela mostra ela só acontece porque houve financiamento e esse financiamento obriga que exista acessibilidade. Então esses filmes vão ter acessibilidade. Filmes lançados comercialmente em salas de cinema antes de 2023 e que não possuam de recursos de acessibilidade para público brasileiro, mas que tenham sido feitos com recursos pela Ancine, eles também são obrigatórios. Ou seja, se o filme pode ter sido lançado antes de 2 de janeiro e ele às vezes não tem recurso de acessibilidade, mas foi financiado público, gerenciados pela Ancine ou do Fundo Setorial do Audiovisual, são obrigatoriamente tem que ter acessibilidade. Filmes lançados comercialmente após 2 de janeiro de 2023 e exibido no máximo em 20 salas no mesmo dia, desde que não possuam acessibilidade produzidas no público brasileiro ou não tenham sido financiados por recursos públicos da Anvisa ou de recursos audiovisuais. Ou seja, esses filmes não precisam ter acessibilidade. Já os filmes exibidos exclusivamente em mostras e festivais
desde que as condições de financiamento do evento não imponham a obrigação de acessibilidade. Então, esses casos, os filmes não são obrigatórios, esses dois últimos os casos. E agora, talvez o que mais importe, né, pra gente. A gente que é espectador, como que a gente fica sabendo a forma de acessibilidade disponível no filme? Olha, é obrigação também do distribuidor e do exibidor para saber como esse filme tem acessibilidade. A norma da Ancine determina que o exibidor deve disponibilizar suporte técnico que garanta ao espectador saber qual recurso de acessibilidade é fornecido. Nesse sentido, os canais de comunicação dos cinemas, sites, telefone, devem ser aptos a passar esse tipo de informação. E não é fácil, tá? Eu já procurei, às vezes não é tão fácil assim a gente ver um filme, entender qual a acessibilidade disponível nesse filme. Quando eu acho, é no site. Site do filme tal, onde você compra ingresso, lá tem as informações, aí tem acessibilidade, as informações de ator, diretor, não sei o que, sinopse, tem acessibilidade. Mas às vezes que eu procurei, não é tão simples encontrar, tá? Quem aí teve mais facilidade pode falar. Se o cinema empresta aparelhos para a fruição de acessibilidade audiovisual, ou visual, né, ou auditiva, né, libras, audiodescrição, legendagem, o cinema também tem que informar. Então tudo isso tem que ser informado. Tudo isso tem que ser informado no cinema. Além disso, de forma alternativa, para verificar se a acessibilidade digital de algum filme em cartaz está sendo disponibilidade por meio de aplicativos para celular, basta consultar os catálogos de cada uma das plataformas utilizadas no mercado. E aí a gente vai entrar nessas plataformas e não se preocupem que eu vou falar um monte de nomes, mas eles estão todos aqui na descrição do e-mail com os respectivos links, tá? 5 aplicativos têm sido utilizados para disponibilização de acessibilidade nos filmes exibidos nos cinemas brasileiros. Então, para tudo, anota aí mentalmente e depois vá na descrição desse vídeo e copie e baixe seu aplicativo. Greta e Starks. Eu, inclusive, já fiz alguns vídeos aqui mostrando como funciona o Greta e Starks. Mloading. Calma aí, me perdi aqui É que o texto é bem grande. Então, temos o Greta Starks, temos o Movie Reading, que eu já usei também, já usei os dois. Temos o Pink Play, né, que também já apareceu aqui neste canal. O Mloads, que é um outro aplicativo de filmes. Lembrando que os links estão todos aqui na descrição do nosso vídeo, então não se preocupe em anotar, até porque muitos nomes são em inglês. Você pode acessar lá e baixar. E o último, né, além do Greta Starks, do Mload, do Movie Reading, do Ping Play, é o Conecta Acessibilidade. Então, os filmes estão em um desses aplicativos quando o meio escolhido pelo distribuidor do filme e pelo dono da sala de cinema é a disponibilização em aplicativos, que é, de longe, o meio mais usado. Mas eles estão em mais de uma plataforma? Não. Nunca vi nenhum filme estar em mais de uma plataforma. Em geral, elas estão em uma dessas plataformas, porque o filme faz um acordo com essa plataforma não cobra nada de nós, usuários, mas cobra do filme para ela poder fazer a audiodescrição, né, legendagem, libras e tudo mais, e ela poder disponibilizar. Ou seja, meus amigos, vamos ao que interessa. Além do nome dos aplicativos, como que funciona? Você baixa o aplicativo na sua casa, cada aplicativo funciona de uma certa forma, e aí você quer ver o filme Histórias de Cego. Então você vai procurar. Vamos dizer que você soube lá, né, no cinema que está exibindo o filme Histórias de Cego, você soube como que ele está disponível em aplicativo, você soube qual aplicativo que está disponibilizado, você vai nesse aplicativo, procura lá, busca Histórias de Cego. Aí você vai encontrar lá, Histórias de Cego. Você vai escolher o tipo de acessibilidade que você quer, audiodescrição e, muito importante, se você for ver um filme dublado, vai ter uma acessibilidade para filme dublado. Se você for ver um filme legendado, vai ter acessibilidade
para o filme legendado. A diferença é que no filme legendado, obviamente, vai ser lido as legendas e no filme dublado, não. Vão ser respeitadas as falas e a descrição vai ser feita apenas no intervalo das falas. Então você vai baixar no seu celular um arquivo de acessibilidade. Não é um arquivo que você vai conseguir abrir, não sei se é criptografado, é um arquivo que não tem um acesso, você não vai conseguir ouvir a audiodescrição na sua casa. É um arquivo que vai funcionar quando você chegar no cinema e você não precisa de internet, tá? No seu celular, você vai chegar no cinema, você vai botar seu fonezinho de ouvido para o celular não atrapalhar todo mundo que está ao redor, você vai dar permissão para o aplicativo acessar o seu microfone, o aplicativo pede, permissão para acessar o microfone, dê a opção. O aplicativo ele vai escutar o filme que está sendo exibido no cinema e ele vai sincronizar, às vezes demora um pouquinho, mas vai sincronizar com a audiodescrição, no nosso caso aqui. Então, daqui a pouco você vai ouvir como se fosse uma mágica acontecendo no seu ouvido. O filme vai ficar sincronizado certinho com a audiodescrição e funciona muito bem. Todas as vezes que eu ouvi, funciona muito bem. E assim a gente consegue acompanhar todos os filmes disponibilizados em sala comercial. Você entendeu o passo a passo? Você entendeu como funciona? É isso, galera. Eu acho que a gente fez um apanhado bem grande aqui sobre acessibilidade, sobre como funciona, sobre aonde é obrigado. O vídeo ficou até um pouquinho maior do que costuma ficar. Espero que não seja chato para vocês. Se vocês ficaram com uma dúvida, deixa aí, por favor, no espaço de comentários. E vamos ao cinema. Vamos desfrutar da cultura usando os aplicativos de acessibilidade, né? No caso, a acessibilidade ser disponibilizada neles, no nosso celular, usando os aparelhinhos do cinema, ou talvez, quem sabe, se você aí foi um dia algum filme que tinha acessibilidade para todo mundo, você fala. É isso aí, Histórias de Cego, cinema como esse, você nunca viu, e nem eu. Tchau, tchau.